Se eu te perguntar qual justiça você gostaria de estar diante dela? Qual o juiz? A justiça humana ou a justiça divina? Talvez ligeiramente você poderia falar, claro, a justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é pura, perfeita, ela é justa, como a própria palavra diz, e a humana tem as suas faltas de equidade, né? A equidade é uma coisa que não existe na justiça humana. Porém, quando nós estudamos essa lição 6, tá? A justiça de Deus, nós percebemos que quando se esgota todo a fase, o tempo de arrependimento, quando a pessoa não se arrepende, quando aquele que precisa de ajuda acha que não precisa, né? Como ajudar quem acha que não precisa de ajuda? Aí fica complicado, a justiça divina vem, e quando a justiça divina vem, ela vem com, ela já vem determinada. Tá? Quando se esgotou o tempo, a justiça ela é determinada. Por isso que quando nós falamos assim, quem tem promessa do Senhor não morre, nós vemos através da palavra do Senhor que morre sim, tá? Porque a insensibilidade do povo de Israel estava muito ligada à questão das promessas que Deus já tinha feito lá no passado, tinha cumprido. Só que eles esqueciam, né, das consequências fim. Quando Moisés, por exemplo, orou e pediu que o Senhor perdoasse o povo, Moisés não estava lá vendo o povo adorando bezerro, ele nem sabia, mas Deus, da sua presciência, ele sabia, né? Ele falou, vai lá, Moisés, vê o teu povo. E Moisés, quando chegou lá e viu a situação que estava, e aí provavelmente ele entendeu o porquê que Deus queria matar todo aquele povo, né? Então, nós humanamente não conseguimos enxergar, não conseguimos ver até onde vai ou qual é o momento da iminência da justiça de Deus. Mas eu tenho uma dica para você aí, que você precisa fazer uma auto-reflexão e levar para sua turma também, da escola bíblica dominical da sua região, da sua congregação, é que quando que eu sei que Deus está na sua iminência de trazer o seu juízo? É quando o homem começa a viver como se Deus não existisse. E quando eu converso com alguém que já congregou, que já professou a fé, e essa pessoa começa a falar, pois é, começa a relativizar Deus, né? Começa a coisificar as coisas, eu já fico assim com o pé atrás e falo, essa pessoa está vivendo, começando a trilhar pelo caminho de viver como se Deus não existisse. Isso é muito perigoso. Geralmente, quando a pessoa começa a trilhar esse caminho, logo você começa a ver o resultado. É claro, nós como atalaia, você como atalaia, ensina aos seus alunos aí que você precisa continuar falando mesmo que eles não gostem, tá? Não vai anunciar, falar para as pessoas do buraco iminente que ele pode cair, do perigo, e achar que você vai receber aplausos, abraços, flores. Não vai, tá? Você vai ser o chato da turma, você vai ser a pessoa inconveniente, tá? Já vem esse cara de novo falando de salvação, falando de perigo, falando, sempre vai ser assim. Mas você precisa falar, tá? Como diz a palavra do Senhor, quem quer que ouça, quem não quer, o que você pode fazer, tá? E a palavra não seja sua, não é a palavra de julgamento, tá? Você não vai sair julgando as pessoas, você vai falar, avisar do perigo iminente, tá? E é isso que a palavra do Senhor nos ensina para fazer. Aplique aí na sua realidade local, tá? Então a palavra-chave é justiça, que a justiça que está ligada à questão da retribuição do pecado. Então o camarada peca, 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 e Deus não fica procurando alguém para chegar e meter a espada, não, tá? É a consequência do pecado, tá? A consequência do pecado que retribui a justiça de Deus, que faz com que Deus venha com justiça. Mas antes disso ele oferece oportunidade, tá? De arrependimento. E depois, só ele pode dar o perdão divino. Então, se a pessoa se arrepender de coração, Deus conhece o coração, então Deus dá o perdão divino. No caso de Jerusalém, o tempo de perdão já tinha se esgotado, já tinha chegado ao fim, tá? Tanto que depois da destruição de Jerusalém, nunca mais na história se vai ver o povo de Israel se apegou à idolatria. E trata-se de uma questão
da justiça e santidade. Então, Deus ele é santo. Então, por questão de santidade, a justiça e santidade, Deus ele traz sobre os seres humanos individualmente, tá? Não esquece disso, a justiça. Como a justiça como ajudar quem não quer ser ajudado. É complicado, né? Quando o pecado ultrapassa todos os limites, a responsabilidade humana é pessoal. Então, pensa nisso. A responsabilidade é pessoal, é minha, é sua. Todo dia quando eu acordo, eu faço uma reflexão em relação a isso e eu vejo que eu preciso de ajuste, preciso mudar alguma coisa. Faça você também aí para você ver se você não vai encontrar. Com certeza vai encontrar. Precisamos nos ajustar, precisamos, em relação à santidade do Senhor, se arrepender, busca dentro de si, fala isso na sua escola, na sua sala de aula, para a sua congregação. Tá? Você conhece a realidade daí e converse com os irmãos, busca dentro de ti, dentro de si, o que você precisa para se arrepender. E o Senhor vai revelar para você o que você precisa mudar e em que você precisa se arrepender. Amém? Maravilha? Que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.